Bom dia! Hoje vou falar sobre um tema muito forte, que significa a idolatria. Então vamos entrar nesse tremendo estudo maravilhoso, porque a palavra diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, como me libertou. Então vou falar em dois temas, dois vídeos tremendos. Uma vai ser sobre a idolatria, porque eu vou ter que dar uma introdução para poder entrar no segundo vídeo que se chama, né? Eis o chamado da nação brasileira ao arrependimento, ao chamado do profeta Isaías, né? Comparando assim tremendamente na época de Isaías, né? O que aconteceu. E nós hoje vamos dar uma introdução nesse primeiro vídeo sobre a introdução que é a idolatria. É muito tremendo assim, sabe? Eu não entendi as coisas espirituais, mas a partir do momento que você começa a compreender, aí você vai ser liberto de tantas coisas, gente. Então vamos lá, né? Eu vou dar uma pincelada aí no primeiro vídeo sobre a idolatria. Depois a gente fala sobre o chamado de Isaías naquela época, que vai servir pra gente hoje. Mas hoje vai o que significa a idolatria. Amada, idolatria, eu pesquisei muito, assim, estudei muito, e é muito tremendo. O que tem de versículos de Gênesis e Apocalipse são muitos, mas eu peguei só alguns. Vamos lá. Idolatria significa prestar culto a ídolos, as imagens de esculturas que representam divindades, né? Outros deuses, outros falsos deuses. Como também a homens, fama, dinheiro, vícios e outras coisas que tomam o lugar de Deus. Então, tudo aquilo que fica no lugar de Deus, a adoração, a sua adoração, você adora algum objeto, ou adora homens, fama, dinheiro, e principalmente a imagem, que é muito forte, porque na Bíblia fala muito sobre isso, sobre os reis que deixaram de servir a Deus, foram servir a imagens de escultura e levou uma nação toda. E quando eles batalhavam, eles perdiam a batalha, porque infelizmente o pecado ele traz morte. E o pecado ele faz separação de Deus, diz a palavra, né? Mas vamos continuar. Em sentido figurado, ele significa amor excessivo, admiração exagerada a algo ou alguém, né? É um lugar de adoração. A gente tem que ter uma adoração, mas somente a único Deus. É o Deus de Israel. Por quê? Olha, cuidado quando diz, todos os caminhos levam a Deus. Não, não leva. Infelizmente não leva, né? Porque só existe um único Deus, como diz a palavra, eu sou o único Deus, o único Salvador. Então só Ele que pode trazer para você a eternidade. Que coisa dele, é o Criador de todas as coisas. Mas vamos lá, figurado, ele é extremamente excessivo, amor excessivo a algo ou alguém, como eu já disse, né? Mas que implica tudo aquilo que se coloca no lugar da adoração de Deus. Porque o homem dentro de si, ele tem uma extrema necessidade de adorar algo. Mas quando ele não conhece o que deve ser adorado, aí ele se perde nisso. Por isso que a gente tem que ter conhecimento, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E seja liberta agora em nome de Jesus, como eu fui. Então, querido, para servir um Deus vivo, né, e não morto. Vamos lá, é tudo aquilo que dá lugar à adoração a Deus, ao único Deus, né? O Criador do céu e da terra. Quando estudamos que é idolatria, percebemos que a sua prática é um pecado claramente repreendido e punido por Deus em toda a Bíblia. Desde Gênesis e Apocalipse, a Bíblia condena todas as imagens. Veja uma palavra que eu peguei, maldito o homem, que está em Deuteronômio 27:15. Começa por aí, né? Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição abominável ao Senhor, obra de artifício, e puser em lugar de culto. Então, tudo aquilo que você coloca em primeiro plano, ai meu Deus do céu, é muito ruim isso. Porque ele separa, faz separação de você e de Deus. E tem versículo que diz que se torna igual a ele, uma pedra, né? Coração endurecido. Então é muito forte. Deuteronômio 28 diz que haverá maldição quando a gente não ouve a palavra de Deus. Você lê Deuteronômio 28, de 15 a 67. Gente, eu fiquei impactada, porque eu passei por tanta coisa, comecei a compreender. Porque o homem, acontece tantas coisas na vida da gente. Quando a gente começa a ler a palavra, me impactou. Passei 3 dias assim, muito impactada com a palavra de Deuteronômio 28, quando fala sobre a maldição, você acontecerá isso. Foi muito forte para mim. Então, a partir disso, eu comecei a ter compreensão mais, né? O que acontecia na minha vida. E eu creio que vai ter muito resposta para você também. Assim, a idolatria implica no culto ou adoração a algo ou alguém, como eu já disse, né? Tanto real ou imaginário,
que caracteriza a atribuição de honra a falsos deuses, sobretudo pela materialização de tais objetos de adoração, né? Produto fabricado por homens, pelo próprio homem, né? Tem muitos versículos falando sobre isso, que diz que eles modelam, eles desenham, e nada fala, nada fazem, tá entendendo? Não é um Deus que livra, né? É só Deus que nos livra. Então, fabricado pelo próprio homem, mão de homens não podem. Então, Deus proibiu fabricar imagens. O quê? Proibiu crer nelas e proibiu adorá-las. Sim, Deus manda quebrar e destruir todas as imagens, dizendo que são malditas. Toda idolatria para Deus é uma abominação. Essa palavra para mim foi muito forte em Deuteronômio 7, 25 e 26. Por quê? Porque Deus ele ainda é o mesmo, ele atua da mesma forma. Claro que ele não vai descer fogo hoje, não sei, essas coisas que aconteceram no Antigo Testamento, na manifestação tremenda. Mas ele é o mesmo, ele ainda conserva a sua lei, ele conserva, ele é um Deus único, querido, tem que saber disso. Então a palavra que me impactou foi Deuteronômio 7, 25 e 26, que diz assim: escute bem, abre os ouvidos. As imagens de esculturas de seus deuses queimarás, não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que te não enlace neles, não se enlace, veja bem, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Não meterás, essa foi mais forte, não meterás, pois, coisa abominável em tua casa, para que não seja amaldiçoado. Jesus, que é isso? Então, ó, semelhante a diz, não seja abençoado, né? Vamos lá. Não enlace nele, é a abominação do Senhor teu Deus, não meterás coisa abominável em tua casa, para que não seja amaldiçoado. Semelhantemente a ela, de toda detestará, de toda abominarás, pois é amaldiçoada. Meu Deus do céu, como é forte essa palavra. Eu disse, meu Deus. E tem outro em Jeremias que diz: por que tu clama a uma pedra? Me livra. E a madre, me livra. E no final me chama para o socorro. Diz a palavra de Jeremias, se eu não me engano, 2,27. É muito forte. Eu fiz, Jesus. Então, desde que comecei a ter conhecimento, aí foi abrindo o leque, né? O entendimento. E ninguém vai lhe enganar mais, querido. Que coisa mais linda. Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia condena todas as imagens e a idolatria, seja qual ela for. Tanto a homem, imagem, principalmente a imagem, né? Mas tanto a homens, a fama, dinheiro, tudo traz lugar de trono no seu coração. Mas o trono tem que ser Deus, né? Então, a adoração a ídolo reflete a tamanha ignorância humana, infelizmente. Em Isaías 41:6 fala que as pessoas ajudam umas às outras na fabricação de ídolos em rebelião contra Deus. É uma rebelião, é um espírito de prostituição, é considerado espírito de prostituição. Porém, tais ídolos são impotentes diante de Deus soberano, né, do Criador, e não pode livrar tais pessoas do juízo divino, porque existe sim, porque todo pecado ele traz morte. E existe mortes severas no futuro, ou seja, morte eterna. E todos os idólatras, né, maldizentes, afeminado, todas as pessoas têm lá uma lista que não vai herdar o reino do céu, que a gente vai ver lá na frente. Então vamos lá, né? Diz assim: não pode livrar das pessoas do juízo divino. No Antigo Testamento, amado, o povo de Israel, por exemplo, chegou a levantar imagens e eleger símbolos como alvos de adoração, representação a Deus, como fizeram com o bezerro, né? Mas tal prática não foi aprovada pelo Senhor. Veja que quando Moisés subiu ao monte, fizeram bezerro de ouro. Aquilo ali foi tão abominável que Deus mandou separar quem é dele e quem não é. E foi destruído quem não era. Isso no final, lá no Apocalipse, fala que vai ser separado, né? O povo santo e o povo que não vai, que vai pro lago do fogo do inferno. Mas é muito forte, porque há só 2 caminhos, o caminho da vida e da morte. O caminho da obediência de Deus é tremendo, traz bênçãos espirituais, traz bênçãos materiais, querido. Não precisamos recorrer à imagem e escultura, não precisamos adorar homens. Tem que ser Deus na tua vida, tem que ser o centro, né? Ele trouxe o Filho amado para que o adore em espírito e verdade. É esses adoradores que Deus procura. Tem tudo a ver com adoração. Então vamos lá, né? No Antigo Testamento eles usavam isso, né? Eles botavam essas imagens, era muito abominável a Deus. Assim devemos entender que todo ídolo é tudo aquilo que habita a lealdade, a fidelidade e honra a quem pertence, exclusivamente a Deus, porque toda honra, toda glória pertence a Deus. Ele mesmo diz assim, ó: eu sou o Senhor, ele é o meu nome, este é o meu nome.
A minha glória, veja a glória, pois a outra eu não darei, nem a louvor à imagem de escultura. Por isso que não podemos se prostrar nem adorar em reverência a nenhuma entidade, nada, querido, porque só existe um Deus. Nenhum, nesses são todos que levam a Deus, não. Não, é um Deus único, verdadeiro. Olha, tudo começou, mas como começou isso? Como começou essa idolatria, né? Você pergunta, eu perguntava. Mas quando também li a palavra, falei, meu Deus, fui pesquisando e achei a resposta. A história começa no início, né? Quando houve dilúvio, mas a história de Nimrod. Depois do dilúvio, nasceu Nimrod, né? Casou-se com Semiramis. E teve um filho chamado Tammuz. Passaram a circular por todo mundo essa imagem deles três, né? Da mãe que teve relacionamento com o filho e teve um filho chamado Tammuz. A história de Nimrod, ele foi o caçador, ele que criou a Torre de Babel, né? Todos de acordo, comum acordo, fizeram a torre alta para que seja célebre o seu nome sobre toda a terra. Isso é abominável. A partir daí começou a adoração à mãe, junto do pai, do filho, né? E a criança. Por isso que sempre tem as imagens assim de todos países, tem uma imagem de uma mulher segurando um filho. É exatamente isso, a imagem de Semiramis, né? Com seu filho Tammuz, que se tornou popular na mitologia. Foram criados muitos deuses e deusas originários daquelas personagens. Vai estudar sobre isso que é tremendo. Semiramis passou a ser conhecida como rainha-mãe, que está em Jeremias 7:18 e a será, né? Jeremias 44:17 fala que eles faziam bolos, libações à rainha-mãe. E essa rainha-mãe, ele disse, provocou a ira de Deus, é muito forte. Então, era para enganar, né? Os que desconhecem a Bíblia são enganados, infelizmente. O diabo continua utilizando seus poderes, meus amados, para produzir imagens de Semiramis adoidadas, assim, muitos. Por isso que Jeremias diz, suas imagens são tantas como as cidades. Então, se multiplicou essa idolatria, né? Como se diz, apresentou a sua virgem, ou seja, algo que faz o católico passarem na Virgem Maria como um menino nos braços, né? É a mesma que traz disso aí, desse contexto cultural, né, histórico, da Torre de Babel. Então chegou até nós. Por isso que eu perguntava, meu Deus, como chegou essa idolatria? Então foi espalhada para toda a terra, essa idolatria. Aí quando veio Abraão, aí ele deixou de adorar ídolos, assim começou a história, né? Então, eu me lembrei de outra também, né? A lua e o sol. Quem que adora o lua e o sol? Perceba bem, tem uma doutrina, né, filosófica que adora a lua e o sol, que tem nas suas paredes. Muitas vezes aparece substituindo as imagens de Semiramis, a deusa rainha da Babilônia. E Nimrod, o deus sol, e Baal, também no símbolo da maçonaria. Existe símbolo de estrela, de sol. Então, isso é muito forte, que está por detrás. Então, isso tudo foi adquirido da Babilônia, queridos. Que coisa forte, né? E pode ser, tem que estudar muito. É muito bom estudar, porque você conhece a verdade. Você não se deixa mais enganar. Porque hoje Jesus Cristo, ele veio, ele é o único Salvador, né? E por isso veio o juízo de Deus. Olha a palavra que eu recebi. Para que não suceda que, levantando os olhos para o céu, vendo o sol e a lua, e as estrelas, todos os exércitos do céu, sejam levados a vos inclinardes perante eles, prestando culto a essas coisas que o Senhor vosso Deus repartiu a todos o povo, como Deus abominou, e tudo isso, né? Toda essa idolatria. E tem outra palavra em Jeremias 8:2. E mais, serão expostos ao sol e à lua, a todos os astros do céu, né? Que eles tanto amaram e seguiram, os quais atribuíram poder divino, consultaram, adoraram e prestaram culto. Eis, portanto, que seus restos mortais serão ajuntados, nem enterrados, antes tornarão esterco sobre o solo. É muito forte. Agora que afaste de mim a sua prostituição, diz o Senhor, comparada à prostituição, e os ídolos sem vida de seus reis, e eu viverei entre eles para sempre. Ele está dizendo o seguinte: agora afaste de mim toda a prostituição e ídolos. Ou seja, significa espírito de prostituição. Tem umas versículos que falam sobre isso. Então, falando especialmente sobre a imagem de escultura, a Bíblia ensina que multidão de passagens, que qualquer imagem é uma simples obra humana, uma mera imitação, formada a partir de uma matéria sem vida, né? Do barro, da pedra, de madeira, que não pode ouvir, nem falar, nem enxergar, nem se mover. Salmo 115, Amós 5, 26, Oséias 13, Isaías, tem muitos versículos, eu passaria o dia todo aqui, mas não, vamos lá. E, portanto, sua adoração é loucura perante Deus. E nele estou contido o espírito da prostituição, vocês vão ver agora.
Na Bíblia, a prostituição também é um significado espiritual, ou seja, o povo deixou de adorar a Deus para adorar outras entidades, outras imagens. Aí significa que houve uma ruptura, uma separação por causa do pecado do povo, da idolatria, que chegou a ficar 70 anos o povo de Deus exilado por causa disso. É muito forte, né? Olha o que Oséias 5,4 diz: suas ações não permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles, não reconhece o Senhor. Aí, Ezequiel 23, eu peguei alguns trechos, diz assim, Ezequiel 23. Assim farei cessar em ti a tua luxúria, a tua prostituição, proveniente da terra do Egito. Não levantarás os olhos para eles, já não te lembrarás do Egito, porque assim diz o seu Deus, eles tratarão com ódio, levarão o fruto do teu trabalho, e deixará nu e despida, descobricião a tua vergonha da tua prostituição e devassidões. Estas coisas te farão, porque te prostituíste, te prostituís com gentios e te contaminaste com seus ídolos. Então disse a envelhecida em adultério, continuará ela suas prostituições, porque são adúlteros, e nas suas mãos a culpa de sangue. O castigo da sua luxúria recairá sobre vós, e levarei os pedaços dos vossos ídolos, e saberei que eu sou Senhor. Então deixai de adorar pedra e pau, diz ele, Ezequiel 23, deu uma lidinha, que forte, viu? Proveniente da terra do Egito, ou seja, e da Babilônia também, é claro, que trouxe toda essa idolatria, né? Deus quer restaurar relacionamento e corações para serem novamente puros e fiéis a Ele. Diz a palavra Ezequiel 37, que um dia chegará, né? Que todos vão reconhecer Jesus. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-lo-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão meu povo e serei seu Deus. E o rei Davi reinará sobre eles. E observarão os meus estatutos, né? Em Oséias 14, 4 a 8 diz assim: curarei a sua infidelidade. Eu mesmo amarei, porque a minha ira se apartou dele. Serei para Israel como orvalho, florescerá e lançará raízes. Estender-se o seu ramo, resplendor será como cedro do Líbano. Oh, que coisa linda. E serão vivificados. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Deus pergunta, né? De mim vem o teu fruto. Que coisa linda. Então, após a morte de Josué, começou no Antigo Testamento, né? Veio a Babilônia, começou Juízes, começou a história de Josué. Todas essas histórias vêm com a idolatria junto, né? Então, após a morte de Josué e da geração com ele entrou na terra prometida, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e começou a prestar culto a deuses pagã, né? Por causa disso, o Senhor permitiu invasões, castigasse aquele povo. E sempre que o israelita partia para uma batalha, a mão do Senhor era contra eles, infelizmente. Pois nesse cenário que Deus levantou juízes de Israel para libertar o povo na mão dos inimigos. E chamavam o arrependimento. Por isso que a próximo vídeo vai ser o arrependimento, chamado para o Brasil adorar somente a Deus, né? A Bíblia diz que sempre que o Senhor levantava um juiz, ele estava com ele. E eles ganhavam a batalha. E livrava da mão dos opressores. Mas quando o juiz morria, novamente o povo voltava à idolatria. De uma forma ainda mais perversa, né? Juízes 2, 18 e 19. Por este motivo, Deus permitiu que as nações vizinhas não fossem expulsas daquela terra, fazendo dela um instrumento de juízo contra Israel. No tempo do rei de Israel, houve grande idolatria. Após a morte de Davi, o filho Salomão, se dividiu em duas partes, né? Judá e o reino do norte, Israel. E por causa do mau exemplo, Salomão, que deixou no fim dos seus dias sobre a terra de adorar a Deus. Ele deixou de adorar o único Deus, né? Deus do seu pai. E ele desviou e foi adorar deuses de suas mulheres. Olha a palavra. Porque Salomão me deixou, se curvou a Astarode, deusa de Sidônia, Quermon, deus de Moabe, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que era reto perante mim, ao saber os meus estatutos, o meu juízo, como fez o rei Davi. Então, ele foi seguir Astarode, outros deuses, que não é Deus. Então, meu Deus, é muito forte. A partir daí, os outros reis também começaram a desandar. Seguiram um mau exemplo. Se muito foi 3 ou 2 que quebraram toda essa idolatria, tentaram voltar a nação de Israel ao único Deus. Mas, vocês vão ler aqui Jeremias 25, 1 a 11. Por isso que eles ficaram, olha aqui, ó. E além disso, a idolatria, muitos dos reis foram idólatras, e a consequência foi esse exílio babilônico. Por cerca de 70 anos, a perca de muitas batalhas. Eis aqui o principal motivo que Israel foi para o exílio babilônico durante 70 anos. Escutem.
Olha a palavra como é forte. Quando dizia, convertam-se agora cada um do seu mau caminho e da maldade de suas ações, habitarei na terra que o Senhor vosso Deus, vossos pais, para sempre. E não andeis após outros deuses para os servirdes e para vos inclinar diante deles. Ou seja, as imagens de escultura. Nem me provoquei a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me deram ouvido, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com a obra de vossas mãos, para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, que não escutaste a minha palavra, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e esta nação servirá o rei da Babilônia 70 anos. Meu Deus, Jeremias 25. Então, por causa do pecado, da idolatria, aí vem a injustiça, vem tudo que ela já vem a consequência. Porque quando a gente está fora do propósito de Deus, meu amado, é um atrás do outro, ó, algo vai acontecer ruim. A nossa nação, ela é a maioria idólatra, o Brasil, né? Mas Deus, ele tem algo tremendo. Deus está chamando para o arrependimento, para poder fazer prosperar, tirar a enfermidade da terra. Porque a palavra diz em 2 Crônicas 7, diz assim: se meu povo se humilhar, orar e se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, sara a nossa terra aqui, a terra também, querido. Que coisa linda, né? Então, a palavra diz aqui, olha como é forte essa palavra. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que o ídolo nada é no mundo, mas por trás da adoração ao ídolo existe uma adoração demoníaca. Agora você vai ler agora, deixa eu ver. 1 Coríntios 10, de 7 a 22. É forte, escute bem. Diz assim: não façai, pois, idólatras, como alguns deles, né, no Antigo Testamento. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer, levantou-se para divertir-se. E praticaram, né, morreram 3.000 pessoas, porque naquela época que praticaram, adoraram o bezerro de ouro, fizeram, né? Então naquela época morreram 3.000 pessoas. Aí Deus fala assim: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Falo como criterioso, julgai o que eu digo. Porventura o caso da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos somos unicamente o pão, um só corpo, porque todos praticamos o único pão, ou seja, né, no altar. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois, que sacrifica o ídolo alguma coisa é? Ou o próprio ídolo tem algum valor? A pergunta. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é demônio. Meu Deus, é a demônios que a sacrifica, não a Deus. Eu não quero que vos torne associado aos demônios. Não poder beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não poder participar da mesa do Senhor e a mesa do demônio. Ou provocar zelos ao Senhor. Somos acaso mais forte que ele? Meu Deus. Então a idolatria faz o homem desprezar o único Deus e rebelar-se contra ele e a sua lei. A lei de Deus em Êxodo 20, número 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, eu tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagens e escultura, nem semelhança alguma do que há no céu e na terra, né? Ser zeloso, que visto a iniquidade dos pais, Deus é zeloso. Ele vê a iniquidade dos pais e do filho até a 3ª e 4ª geração. Ele visita, né? Aquele que é com Deus, não adorarás nem darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas aquele que me segue e me ama, guarda o meu mandamento, faz misericórdia até 1000 gerações. Meu Deus, então ele visita só 4ª geração, 400 anos. Mas aquele que segue os mandamentos, ele faz misericórdia até 1000 gerações. Meu Deus, que coisa tremenda, né? Então, qual o perigo da consequência, meu querido? A consequência que não herdará o reino dos céus, os idólatras. E vários, tem uma lista, né, que está em Apocalipse 21:8, que diz assim: fora ficam os cães, feiticeiro, impuro, assassino, idólatra, e todo aquele que ama a mentira. Como vimos, muitos outros símbolos representam o sistema, né, o sistema diabólico. Assim o diabo consegue ainda hoje ter êxito. Por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento. Oséias 4:6 diz: o meu povo padece por falta de conhecimento. E tem um versículo que diz assim: o Deus desse século cegou o entendimento, diz assim, mas o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que se perde, que está encoberto. Nós, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não se resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, com a imagem de Jesus Cristo.
de Deus, né? Então, a imagem de Jesus é a imagem de Deus, querido. Então, ele cegou o entendimento para que as pessoas não contemplem a glória de Deus. Não tem essa adoração genuína, né? E preferem ir atrás de subsídios, de outras coisas. Não pode. Porque o Satanás, ele cegou o entendimento de muitos incrédulos. A palavra de Deus diz assim: sabendo que somos de Deus e todo mundo está no maligno, sabendo que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, né? Isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Meu Deus, que coisa linda, meus amados. Então, pense bem, meus amigos, meus amados irmãos. Como é que você quer ser um crente no poder, né? Ser extremamente usado para ir às nações e curar esses enfermos. Proclamar que só o Senhor é Deus. Então, quer ser um canal de bênção, meu querido? Seja esse canal, que a palavra diz: orarão, os enfermos serão curados, proclamarão a palavra e serão receptivos. Então, quem não vai conseguir ouvir, querido, são aqueles que são cegos espiritualmente. Mas Deus diz o quê? Então, se você quer ser usado, aprenda a renunciar, aprender a compromisso e ler a palavra de Deus. Porque senão vem outro e arrebata. Porque tá igual a semeadura. Vem o pássaro vem, arrebata. O inimigo vem, arrebata da todo teu ouvido a palavra da vida. Palavra da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, se você quer ser usado, aprenda a renunciar, aprenda a compromisso e ler a palavra, porque senão você vai ser levado e vai ser envergonhado, né? Que saibamos perder sempre a luz de Deus para que nos deixe iluminar por ela. Assim possamos lutar contra o império das trevas de hoje e viver plenamente com Deus no amor, na justiça, na paz, na fidelidade, né? Para fazer o ID e dizer que só o Senhor é Deus, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. A ser adorado é o único Deus. Não podemos receber a palavra da mentira, porque o Satanás ele é o pai da mentira, querido. Então, seja abençoado, porque quando você entrega a vida a Jesus, você se torna co-participante da glória nas regiões celestiais. Você vai ter comunicação direta, contato, o acesso direto ao Pai, porque recebereis poder ao descer sobre vós. O Espírito Santo serei minhas testemunhas até o confim da terra. Que tremendo. Meus amados, o próximo tema vai ser extraordinário, que dá continuidade a isso. Esse primeiro vídeo foi um resumo do que é idolatria. Como a gente tem que ver, a gente tem que ler a palavra. As pessoas estão sendo enganadas porque não leem. Deixa que outros leiam e interpretam da maneira dela. Não pode. O Senhor veio para iluminar através do Espírito. Receberei esse poder ao descer sobre nós, o Espírito Santo. Serei minhas testemunhas. Essa testemunha da glória de Deus manifesta na tua vida. É isso que Ele quer. Porque a porta da graça está aberta. Por enquanto está aberto. Um dia Jesus vai vir. Vai separar as ovelhas dos carneiros, né, queridos? Seja ovelha ouvinte e praticante da palavra. Porque quando você ouve a palavra, você é liberto de tanta mazela. Há um Deus que anda com você. Há um Deus que está no Espírito. E você se torna adorador em espírito e em verdade, como diz a palavra. Eis que o Pai procura os verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, que está em João 4. E é esse adorador que Deus quer. E tem a ver com adoração. Temos a necessidade de adorar algo. E essa adoração é exclusiva de Deus. Saiba disso, querido, que Deus, Ele é Deus de amor e justiça. E o pecado faz separação do homem. E a idolatria é muito forte na nossa nação. E o que a gente vai ver no próximo vídeo é muito forte. Porque Deus me entregou algo extraordinário. E Ele está chamando o Brasil ao arrependimento para curar essa terra. Curar a enfermidade, que a palavra diz: eu curarei as suas enfermidades. Eis o chamado, o próximo vídeo vai ser: eis o chamado da nação brasileira ao arrependimento, ao chamado do profeta Isaías, cooperação chamado profeta Isaías. No período de Isaías estava uma total idolatria, como de Jeremias e tantos outros, né? Mas a gente vai ver algo extraordinário, quando o pessoal começou a colocar toda esperança no rei, né? No rei Urias. E ele morreu. E Isaías teve uma contemplação da glória de Deus. E ele fala para ser enviado para falar ao povo para se arrepender. Então vai ser esse mesmo chamado que Deus também me deu, para proclamar que há um só único Deus. E não podemos mais
continuar na mesma idolatria, né? Então vamos lá, dar continuidade, compartilha esse primeiro vídeo e vamos no segundo, que diz o chamado à nação brasileira arrependimento. Arrependei, serão purificados, serão renovados em nome de Jesus. Vamos lá.